Olá pessoal, bom dia, como vocês estão, né? Sexta-feira, todo mundo aí empolgado, todo mundo aí querendo participar. E aí eu tenho uma boa notícia para você, logo logo nós estaremos juntos na sala de aula e aí vai ser muito gostoso a gente estar aprendendo essa disciplina que para mim é a melhor de todas, né? E para você com certeza também deve ser a favorita, que é a matemática, né? Matemática a gente usa em todo lugar, né? Tudo que a gente estiver ali fazendo, a gente vai ver que a matemática está presente, não é verdade? Está ali, pertinho da gente. Então, vamos lá, com empolgação, pegue aí o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha e vamos juntos construir um pouco mais deste conhecimento, não é verdade? Que é a matemática. Então, vamos lá? Na semana passada não, né? Na quarta-feira, nós tivemos aí uma aula maravilhosa. Você ainda lembra do que foi que a gente falou? A gente falou de quê? Do triplo, não é verdade? Nós falamos sobre o triplo, que é uma multiplicação, que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, e que o triplo é 3 vezes uma quantidade ou um número. É ou não é? E hoje nós vamos continuar falando a respeito do triplo, e também nós vamos falar um pouco, vamos só começar aqui a falar um pouco sobre terça parte, que tem tudo a ver com o triplo também, certo? Nós vamos ver que terça parte e triplo estão ali ligados. Um é o inverso do outro, né? Porque nós trabalhamos tanto na adição e subtração como na multiplicação e divisão, que elas são, por exemplo, a adição e a subtração são operações inversas, e a multiplicação e divisão também. Então, quando nós falamos de triplo e de terça parte, nós também estamos nos referindo a isso, né? Que um é o inverso do outro. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver são os nossos objetivos, né? Nós vamos falar, como eu disse aqui, do triplo e também da terça parte. Nós vamos começar aqui relembrando alguma coisa do triplo e depois nós vamos para a terça parte, beleza? Então, nossos objetivos são esses. Resolver problemas envolvendo noções de dobro. Metade a gente já viu, não vamos ver hoje, certo? Nós já falamos alguma coisa aqui, algumas aulas passadas sobre a metade, você ainda lembra? Só para recordar, nós vamos trabalhar isso hoje não, mas só para recordar que a metade é o quê? É uma divisão, não é verdade? E a metade quer dizer dividido por 2. Né? A mesma coisa que pegar algo e dividir por 2. E o triplo, que é o que nós estamos trabalhando nesta semana. Já trabalhamos na quarta, vamos continuar trabalhando hoje na sexta. E também, nós vamos falar aqui, ó, sobre associar o triplo à terça parte, que já já você vai saber o que seria essa terça parte, já que a gente já sabe o que é metade, não é? Metade é o dividir por 2. E terça parte, vamos lá, olha, terça parte, meu Deus, o que será isso? Né? Já já eu lhe digo. Então vamos lá, pessoal. Relembrando aqui, o que significa o triplo é a mesma coisa que 3 vezes um determinado número ou uma determinada quantidade, e este é o nosso triplo, né? 3 vezes um número ou 3 vezes uma quantidade. O xizinho, como nós já falamos em outras aulas, quer dizer vezes, não é? 3 vezes. E como nós estamos falando de triplo, 3 vezes um número, uma quantidade que a gente queira encontrar o triplo. Para a gente relembrar aqui um pouco, olha lá. Então, para saber quanto é o triplo, basta multiplicar esse número por 3. Quero saber o triplo de 10, professor. O que é que eu faço? Multiplica por 3. 3 vezes o 10 vai ser 30, né? Quero saber o triplo de 20. O que é que eu faço, professor? Multiplica por 3. 3 vezes o 20 vai ser 60. E assim sucessivamente, né? Sempre que eu quiser encontrar o triplo de algum número, de alguma quantidade, basta eu multiplicar por 3. Então, como, por exemplo, qual é o triplo de 5? Vou multiplicar por 3. 3 vezes o 5. E aí, como nós fizemos aqui em outras aulas, se eu ainda não tenho aquela segurança, se eu esqueci, professor, esqueci, ó, não me lembro mais quanto é o triplo de 5, esqueci. Triplo de 5, 3 vezes o 5, que é o mesmo que 3 vezes o 5, né? 3 vezes o 5. Então, eu vou fazer isso, ó. 3 vezes o 5 é o mesmo que 5 mais 5 mais 5. Veja que o 5 lá, ó, se repetiu 3 vezes, na verdade. O
5 se repetiu 3 vezes. E eu somando vai dar 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Então isso quer dizer que 3 vezes o 5 também vai ser 15. Ok, pessoal? Lembraram de novo? Então é isso. Ó. Triplo de 5 é o mesmo que 3 vezes o 5. E 3 vezes o 5 é o mesmo que 5 mais 5 mais 5. E 5 mais 5 mais 5 é 15. Então isso quer dizer que 3 vezes o 5 é 15. E isso quer dizer que o triplo de 5 é 15, né? Então vamos lá. Ó. Aqui eu vou representar através desta figura o que a gente fez agora há pouco. Então aqui eu tenho 5 bombons, beleza? E aí eu quero saber o triplo desses 5 bombons. Se eu tivesse o triplo dessa quantidade, eu teria quanto? Então eu vou fazer 3 vezes essa quantidade aqui, já que eu quero saber o triplo desta quantidade, eu tenho 5 bombons, eu quero saber se eu tivesse o triplo dessa quantidade. Então olha só, vou repetir essa quantidade lá, 3 vezes, não é verdade? Veja que essa quantidade aqui, que é 5 bombons, está se repetindo 3 vezes, porque nós queremos saber o triplo. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, e ali também no último quadradinho eu também tenho 5. A quantidade, professor, se repetiu 3 vezes. Muito bem. Veja que ela está se repetindo 3 vezes. Eu quero que você grife nisso, olha só. A quantidade se repetiu 3 vezes, não foi? E aí quando a gente juntou tudo, a gente chegou aqui em 15, né? Chegamos em 15, quando nós juntamos tudo, quando nós reunimos as 3 quantidades, já que nós estávamos procurando o triplo, nós chegamos a 15, não foi? Então, beleza. Grave isso aí, porque agora a gente vai aqui, olha só, querer saber qual é a terça parte de 15 bombons. Olha aí, agora nós vamos fazer o inverso. Agora eu vou partir de 15 bombons, e aí eu quero saber qual é a terça parte de 15. E o que é que eu vou fazer para descobrir a terça parte? Então vamos lá, pessoal. Eu disse aqui para vocês que já trabalhamos o dobro, não é verdade? O dobro é o quê? É quando nós pegamos uma quantidade ou um número e eu divido por 2, né? É a metade, estou dividindo por 2. E a terça parte também é uma divisão, certo? Dobro, terça parte. Sempre que você lê esses nomes, dobro, terça parte, quer dizer que nós vamos trabalhar uma divisão. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Se o dobro é dividir por 2, então a terça parte é dividir por quanto? É dividir por 3, certo? Então quando nós falarmos aqui de terça parte, isso nós estamos querendo dizer que nós vamos pegar aquela quantidade, aquele número e vamos dividir ele por 3, beleza? Então no caso aqui eu tenho 15 bombons e eu quero saber qual é a terça parte de 15 bombons. Então o que é que eu vou fazer? Vou dividir esses 15 bombons em 3 partes iguais, certo? Assim, como a gente já aprendeu, a divisão deve ser dividida em partes iguais, certo? Sempre que a gente for dividir, a gente vai dividir em partes iguais. Então, vou pegar lá o 15, 15 bombons, e vou dividir em 3 partes, porque eu quero encontrar a terça parte, e são partes iguais. Então, cada partezinha tem que ter a mesma quantidade. Então, vamos ver se tem a mesma quantidade? Então, eu tinha 15, dividi em 3 partes iguais. Aqui eu tenho 5, ali também eu tenho 5, e lá no último também eu tenho 5. Perceberam, pessoal, o que nós acabamos de fazer? Antes nós fizemos o quê? Nós estávamos procurando o triplo, não é verdade? Triplo de 5. E aí eu repeti o 5 3 vezes, né? Agora foi o contrário. Agora eu queria saber a terça parte lá do 15. E eu fiz praticamente a mesma coisa, não fiz? Eu dividi 15 em 3 partes iguais e aqui também a mesma coisa, O 5 se repetiu 3 vezes, não é verdade? E a terça parte, professor, de 15 é quanto? É 5. Olha só, é 5. Porque todos têm 5, né? Então nós dividimos em 3 partes. Nós estamos procurando a terça parte. A terça parte, é isso aqui, É quando eu pego uma dessas para dizer que um terço, vamos dizer assim, significa 3. Então, quando eu divido por 3, eu cheguei aqui, no caso, dividi 15 por 3, eu já sei agora que a terça parte de 15 vai ser 3. Então, por isso que eu falei aqui, que a terça parte é o inverso do triplo.
Se para encontrar o triplo eu vou repetir lá os números 3 vezes, a terça parte eu vou pegar a quantidade, o total que eu tenho, e vou dividir por 3, e aí eu vou encontrar, né, a terça parte. No caso, 5, né? Veja só, o triplo de 5, 15. A terça parte de 15, 5. Viu só como estão ligados? Então é isso. Então vamos ver aqui, ó, olha só. Então a terça parte de 15 é 5. Para calcular a terça parte de qualquer coisa, de qualquer número, de qualquer quantidade, é muito simples. Basta pegar o valor e dividir por 3. Por exemplo, o número 15, ele é composto por 3 vezes o número 5, não é verdade? Sendo, ó, 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Então, percebeu? O número 15 ele é composto por 3 vezes o 5, como nós já vimos aqui quando a gente procurou o triplo, né, de 5. Então, número 15 é composto por 3 vezes o 5. Então, isso quer dizer que quando eu for procurar a terça parte, basta eu pegar aquele número lá e dividir ele 3 vezes. Beleza? Faça um sinal positivo aí. Calma. Sem angústia, que nós estamos só começando. Você vai entender esse negócio, certo? Você vai entender e vai conseguir encontrar a terça parte dos números, assim como você conseguiu encontrar a metade. É muito simples. Na metade a gente dividia por 2, agora na terça parte a gente vai dividir por 3. Joinha? Então vamos lá. Olha só, aqui nós vamos fazer, através da continha, né, do algoritmo da divisão, nós fizemos ela em forma de desenho, agora vamos fazer aqui em forma de número, né? 15 dividido por 3, já que nós queremos encontrar a terça parte, 15 dividido por 3, aí eu posso fazer aquele método que a gente já aprendeu aqui, ó. 15 dividido por 3, eu vou fazer 15 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora, professor, eu faço o quê? Vamos ver se você ainda lembra. Quando a gente estava procurando aqui a metade, a gente fazia como? A gente botava a quantidade lá em bolinhas e a gente ia circulando de 2 em 2, não era isso? Agora aqui, como eu estou querendo encontrar a terça parte, como eu estou dividindo por 3, aí no caso eu vou circular de 3 em 3, não é mais de 2 em 2. De 2 em 2 é quando eu estiver procurando o dobro, quando eu estiver dividindo por 2. Agora eu estou procurando a terça parte, estou dividindo por 3, então eu vou circular aqui de 3 em 3. Então vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então veja lá, nós botamos a quantidade em bolinhas, 15, dividi por 5, ou melhor, dividi por 3, circulei de 3 em 3, e encontrei o resultado, 5 grupos de 3, não foi? Então isso quer dizer que 15 dividido por 3 vai ser 5. Joia? Então é só isso que você precisa fazer na hora de procurar o triplo, ou melhor, a terça parte. Beleza? Então vamos aqui. Então, pessoal, para calcular a terça parte de um número, basta dividir o número por 3. É só isso. Apareceu o nome lá, né? Terça parte. A gente às vezes até já fica desesperado, né? Meu Deus, o que é terça parte, né? Terça parte é só você pegar a quantidade que está lá e dividir por 3, que fica tudo resolvido. Então, vamos lá. Qual é a terça parte de 9? A gente já fez aqui, não foi? Então, como é que eu faço para encontrar a terça parte de 9? Vou dividir 9 por 3, não é verdade? 9 dividido por 3, aí eu vou encontrar a terça parte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer o que é? Posso fazer aqui as bolinhas, ó. 9 bolinhas, e aí eu vou circular de 3 em 3, ó. 1, 2, 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. Então, isso quer dizer que a terça parte de 9, a terça parte, pegando 9 dividindo em 3 partes, a terça parte de 9 é 3. Percebeu como a gente está ligado aí com o triplo? Né? Porque, por exemplo, se eu procurasse o triplo de 3, né? Professor, eu posso fazer procurando o triplo? Pode, pessoal, olha só. Qual seria o triplo de 3, né? É 3 vezes o 3. Né? Se eu vier de cá para lá, ó, 3 vezes o 3 vai dar 9, né? Então, poderia também, eu não sei como é. Então, vou tentar encontrar aqui o triplo. O triplo de 3 é 9. Então, isso quer dizer que a nossa resposta vai ser 3. Pode também. Por isso que eles são operações inversas.
Vamos aqui para mais um, olha só. Qual o triplo agora de 3, né? Para você ver que é a mesma coisa, ó. O triplo de 3 vai ser o quê, ó? 3 vezes o 3, ó. Que é 3 mais 3 mais 3. Que vai ser, ó, 3 mais 3, 6, com mais 3, 9, e aqui 9. Então, percebeu como elas são operações inversas? Ali a gente estava procurando a terça parte de 9, né? Que deu 3. Agora aqui, ó, o triplo de 3 é 9. Então, elas estão conectadas, né? Estão conectadas. Então, você pode também, querendo, né? Eu vou preferir procurar o triplo, que aí eu vou descobrir também a terça parte, né? Pode ser feito assim também. Então, vamos lá. Qual seria a terça parte de 12 coelhos? Então, vou aqui. Já sei que a terça parte é 12 dividido por 3, né? Um número dividido por 3. Aí você pode pensar, se eu fosse procurar lá o triplo, né? De 3, no caso, como é que eu faço aqui se eu fosse procurar pelo triplo? Aí, pessoal, você tem que lembrar qual seria, né? Qual seria, né? Para chegar lá no 12. Então, se eu pego 12, ó, e vou dividir por 3, eu faço aqui os coelhinhos, como eu botei, ó, 12 coelhinhos, certo? E aí eu vou circular de quanto em quanto? Vou circular de 3 em 3, né? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, não é? Então, isso quer dizer que 12 dividido por 3, ó, é 4, certo? E a terça parte de 12 também vai ser 4. É por isso que eu digo que a gente precisa saber, ó, porque se eu soubesse já de cabeça aqui, lembrando das nossas outras atividades, que o triplo de 4 é 12, então aqui já ficaria fácil para mim. Porque ao olhar, quando eu olhasse a terça parte de 3 é a mesma coisa que o triplo de 4. Então eu sei que o triplo de 4 é 12. Então isso quer dizer que a terça parte de 12 vai ser 4, né? Veja só como estão ligados, né? Eu sei que o triplo de 4 é 12, então a terça parte de 12 é 4. Beleza? Então vamos aqui para mais uma. Agora vamos aqui para uma atividade. Observe o aquário de Mariana. Está lá o aquário da Mariana. Temos quantos peixinhos ali no aquário de Mariana? Nós temos ali 3 com 4, nós temos 7 peixinhos, não é isso? A Amanda também tem um aquário, com o triplo de peixes do aquário de Mariana. Então, a quantidade de peixes que há no aquário de Amanda é quanto, pessoal? Então, já temos todas as informações aí, não é? Primeira informação é que a Amanda tem um aquário, e nesse aquário tem 7 peixes. E a outra informação é que a Amanda tem o triplo, não é isso? De peixinhos que a Amanda tem, né? A Mariana tem o triplo. Então, eu quero saber qual é a quantidade de peixes que a Mariana tem. Para isso, eu vou fazer aqui a continha, né? 3 vezes o 7. Já que nós estamos aqui procurando o triplo, né? Então, o triplo é 3 vezes o número. Então, 3 vezes o 7. Quanto seria 3 vezes o 7? Como eu disse, a gente pode fazer as parcelas, né? Até a gente memorizar. 3 vezes o 7 é o mesmo que 7, mais 7, mais 7. E 7 mais 7 mais 7 vai ser quanto? Vai ser 21, né? Então, isso quer dizer que 3 vezes o 7 também vai ser 21, pessoal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o triplo de 7 é 21, beleza? Então, se nós estamos procurando o triplo de 7, nossa resposta é a letra D, 21. Joia? Então, vamos lá. Vamos para mais uma questãozinha. Olha só, aqui nós temos o seguinte: a figura a seguir representa uma embalagem utilizada para acomodar 3 bolas de tênis. Então veja aí, ó, nessa embalagem nós temos 3 bolas de tênis. Até aí tudo bem, né? Agora, ó, quantas bolas nós teremos se nós comprarmos o triplo de embalagens com a mesma quantidade de bolas? Então agora eu quero saber, pessoal, quantas bolas eu teria se eu comprasse o triplo dessas embalagens aí? Eu já sei que em uma tem 3. E se eu comprasse o triplo? Então, o triplo eu já sei que é 3 vezes, não é? Uma quantidade, no caso ali, 3 vezes o 3, que é a mesma coisa de 3 mais 3 mais 3, não é isso? E quanto é, pessoal, 3 mais 3 mais 3? Você ainda lembra? É fácil, né? 3 mais 3 é 6, com mais 3 é 9, né? Vamos até colocar aqui para você ver, ó. Repetindo lá as embalagens 3 vezes, não é isso?
Então, vai ser 9. Então, 3 vezes o 3 também é 9, né? E isso quer dizer o quê? Que o triplo de 3, que é a mesma coisa que 3 vezes o 3, também vai ser 9. Então, a nossa letra aí vai ser a letra C, né? Letra C de casa. Agora, vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Vamos ver o que nós temos aqui. Observe, né? Ali está a boca do palhaço. E na brincadeira, cada criança joga bolas para tentar acertar a boca do palhaço. Paulo acertou 18 bolas na boca do palhaço. Marcos acertou a terça parte da quantidade de Paulo. Então, quantas bolas Marcos acertou na boca do palhaço? Então, as informações que nós temos aí são as seguintes. Primeira informação é que Paulo acertou 18 bolas. E a segunda informação é que Marcos acertou a terça parte desta quantidade, não é isso? E aí, pessoal, preciso saber qual é a terça parte. De quanto, pessoal? A terça parte de 18. Não é isso? A terça parte de 18. Então vamos lá, vamos descobrir comigo? Como é que eu faço para descobrir a terça parte, pessoal? A terça parte é uma divisão, não é verdade? E é uma divisão por quanto? Vamos lá. Por 3, não é isso? Então isso quer dizer que eu vou pegar 18 e vou dividir por 3. Olha só, 18 dividido por 3. E aí, eu faço o que agora? Eu vou pegar 18 e posso fazer aqui 18 bolinhas, não é? 18 bolinhas, está lá. Pode fazer aí também em casa. Faça aí 18 bolinhas, rapidão. Vamos lá? 18. Fizeram? Agora, circule de 3 em 3. Vamos lá, circule aí de 3 em 3 essas bolas. Circularam? Encontraram quanto? Então vamos ver se vai bater aqui com o meu resultado. Então, eu já sei que a terça parte é dividido por 3, e aí nossa quantidade total é 18. Vou dividir 18 por 3. Fiz as bolinhas, 18 bolinhas. Vou circular de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja só, né? Circulei de 3 em 3, 18, tinha 18 bolinhas, circulei de 3 em 3, cheguei ao resultado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso quer dizer que 18 dividido por 3 vai ser 6, não é verdade? 6. Então, isso quer dizer também o quê, pessoal? Quer dizer que a terça parte de 18, vai ser quanto? 6, não é? A terça parte de 18 é 6, pessoal. Que maravilha, né? Professor, que maravilha. E aí, se eu quisesse, olha só. Aí vamos lá. Professor, tá tudo ligado mesmo, olha só. Isso quer dizer o quê? Olha, eu sei que o triplo de 6 é 18. Não é verdade? O triplo de 6 é 18. E o inverso é a terça parte de 18 é 3. Viu só? Como um está ligado ao outro, né? Se eu já sei que a terça parte, ou melhor, que o triplo de 6 é 18, se eu gravo isso, quando eu olhar para cá eu já vou saber também. Então, se o triplo de 6 é 18, então quer dizer que a terça parte de 18 é 6. Olha aí, pessoal, que maravilha. É por isso que eu digo para você, estude a tabuada, treine, vai treinando aí o triplo, porque aí na hora você vai saber, nem vai precisar perder muito tempo. Não é verdade? Então vamos aqui para mais uma questão. Então nós marcamos aqui a letra B, né? Vamos aqui para mais uma questão. Em uma caixa de lápis de cor tem 6 lápis. Então no triplo de caixa serão quantos lápis? Mesma coisa, ó, vou fazer o triplo, vou procurar o triplo. Nós fizemos aqui agora há pouco, você lembra? Só que ali atrás nós estávamos procurando o quê? A terça parte. Né? De quanto? De 18. Que é quanto? Que é 6. Agora aqui nós vamos procurar o quê? O triplo. O triplo de quanto? De 6. Que vai ser quanto? Vamos lá? Ah, muito bem. 18, né? Olha aí, se nós somarmos aqui, ó, 18. Então, o triplo de 6 vai ser 18. Viu só, pessoal, como é? A matemática é maravilhosa, não é verdade? A matemática é demais, né? Não tem como ter contradição na matemática. Então, nossa resposta aqui vai ser 18. Percebeu? Lá atrás a gente
estava procurando a terça parte de 18, que nós encontramos, né? É 6. Agora aqui, olha só, nós estávamos procurando o triplo de 6, que é 18. Então é assim que nós conseguimos aprender, né? Ligando uma operação a outra. No caso aqui, multiplicação com divisão, né? Fazendo o inverso. E a gente encontra o inverso do triplo é a terça parte. O inverso da terça parte é o triplo. Beleza? Vamos aqui para mais uma questão. Vamos lá para a gente concluir a nossa aula de hoje. Então tá aqui, ó. Das 21 laranjas que a mamãe comprou, a terça parte estava estragada. Quantas laranjas estavam estragadas? É a pergunta que não quer calar. Mamãe comprou 21, mas descobriu que a terça parte dessas laranjas estavam estragadas. O que é a terça parte, meu Deus do céu? O que é a terça parte? Você que está assistindo as nossas aulas já sabe. Terça parte é o mesmo que dividido por 3, não é isso? Terça parte, professor, já sei, é dividir por 3. E o que é que eu vou dividir por 3 aí? Eu vou dividir, professor, o total. E qual é o meu total? Professor, o total é 21. Então, eu vou pegar 21 e vou dividir por 3. E aí a gente pode escrever as bolinhas, né? Para ficar fácil. Faço as bolinhas lá, ó, 21 bolinhas. Mas se eu já souber, vamos dizer assim, o triplo de algum número que dê 21, eu já posso até responder, né? Qual seria o triplo de... Qual número que eu vou encontrar e procurar o triplo e vai dar 21? Você ainda lembra? Qual é o número que a gente vai lá procurar o triplo dele e vai dar 21? Já já você vai lembrar, olha só. Então aqui nós vamos pegar 21, vou dividir por 3, né? Porque é a terça parte que nós queremos. E vou circular, no caso lá, ó, 21 laranjas, e vou circular de 3 em 3, já que nós estamos procurando a terça parte. E a terça parte é dividir por 3 a quantidade que nós temos, no caso 21. Então vamos lá. Circulando, ó, de 3 em 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso quer dizer que 21 dividido por 3 é 7, pessoal. E isso quer dizer o quê? Que a terça parte de 21 é 7. Agora vamos lá, vamos ver se você lembra. Qual é o triplo de 7? O triplo de 7 é 21, pessoal. O triplo de 7 é 21. Por isso que eu estava dizendo, vamos ver se você lembra aí qual é o número que o triplo dele vai dar 21. Então, olha só, o triplo de 7 é 21. Isso está ligado, olha só, né? Porque nós estávamos aqui procurando o quê? A terça parte. A terça parte de 21 é 7. 21 dividido por 7, 21 dividido por 3 é 7. Beleza? E, como eu disse aqui, mostrando o contrário, olha só, o triplo de 7 seria o 7 3 vezes, que vai ser 21. Joia? Beleza? Entendido? Então, vamos aqui fechar com mais essa questãozinha aqui, olha só. Mamãe comprou 6 ovos no mercado, ela usou a terça parte para fazer um bolo. Quantos ovos mamãe usou? Você já sabe, né? Eu já até coloquei aqui, ó. Terça parte é dividir por 3. E nós vamos dividir quanto aí por 3? Nós vamos dividir 6 por 3. 6 nós vamos dividir em 3 partes, porque nós estamos procurando a terça parte. Então, eu vou pegar 6 e vou dividir em 3 partes iguais. E aí eu posso representar aqui, ó, colocando os ovos. Ó, 6 ovos, vou dividir em 3 partes iguais. Vamos lá. Então, eu vou circular de 3 em 3, não é? Então, circulando de 3 em 3, vou ter 2 grupos. Então, isso quer dizer que 6 dividido por 3 vai ser quanto? Vai ser 2. Então, isso quer dizer também que a terça parte de 6 é 2. Beleza? E se eu quisesse, assim, por exemplo, perguntar para você, e o dobro, ou melhor, o triplo de 2? Ora, o triplo de 2 é 6. Então é isso, pessoal. Com isso nós encerramos. Então, bom final de semana para você. Fique com Deus. Até a próxima. Bate aí. Psh, psh. Tchau, tchau. Bom dia, meus queridos alunos do 2º ano. Hoje, sexta-feira, tem aula com quem?
com a tia Franciane, com a professora Franciane. Hoje, 22 de janeiro de 2021, sexta-feira, professora Franciane Santos. E a nossa aula de hoje terá como tema leitura e compreensão de notícia, o nosso gênero textual estudado durante toda essa semana, não é? Então, hoje é a aula o quê? De revisão. Vamos ver se você está aí mesmo por dentro de tudo que é uma notícia. Vamos começar? Por onde? Por nossa habilidade. Isso mesmo. Vamos ler. É F12LP01. O que é que nós vamos trabalhar em nossa aula de hoje? Nós vamos localizar informações explícitas em textos do gênero notícia. Tia, mas o que é uma informação explícita? Meus amores, informações explícitas é aquela que você consegue localizar facilmente no texto, ou seja, está lá escrito. Você não vai precisar pensar muito, certo? Deduzir pelo raciocínio, fazer inferências, não. Facilmente você identifica aquela informação, porque ela está lá no texto, escrita, certo? Bem nas suas entrelinhas, beleza? Então vamos lá. Começamos a nossa aula também com a nossa leitura compartilhada. E o livro que eu trouxe hoje para aumentar o nosso acervo de leituras é sobre lições de vida. Eu adoro essas lições de vida. Dar exemplos, não é? Sentimentos, valores. Então eu trouxe hoje mais um livrinho para a gente conhecer. E o nome do livro é A Força do Exemplo. E ele foi ilustrado por Roberta Castro. Será do que ele vai falar, meu Deus? E aí, meus amores, já tem uma ideia do que se trata? Na capa nós temos aí, não é? Duas crianças. Será o que vai acontecer? Então, vamos ler juntos? Acompanha comigo. Um dia, o senhor Carlos levou seus 2 filhos ao circo. Diego tinha 6 anos e Pedro 9 anos. Eles estavam muito felizes por irem ao circo em companhia do pai, a quem tanto admiravam. Chegando ao circo, o senhor Carlos dirigiu-se à bilheteria para comprar os ingressos e viu uma placa com os seguintes dizeres: crianças até 5 anos pagam meia entrada. Quando chegou a vez do senhor Carlos, ele pediu 3 entradas inteiras. O bilheteiro, muito surpreso, perguntou ao senhor Carlos: quantos anos tem o menor? O senhor Carlos disse-lhe que Diego tinha 6 anos. O bilheteiro caiu na gargalhada e disse: o senhor poderia ter comprado meia entrada. Eu jamais saberia que ele tem 6 anos. O senhor Carlos, muito sério, respondeu ao bilheteiro: o senhor não saberia, mas ele saberia. Já dentro do circo, as crianças estavam muito contentes e se divertindo muito. E Diego, além de feliz, estava muito orgulhoso, pois, naquela tarde, pôde presenciar uma importante lição ensinada na prática pelo seu pai. E a admiração dele pelo pai ficou ainda maior, pois aprendeu que, mesmo podendo levar uma pequena vantagem, seu pai deu um verdadeiro exemplo de como devemos fazer as coisas certas. Da mesma forma que não gostamos de ser enganados, não devemos enganar a ninguém. Da mesma forma que não queremos perder, não devemos ter atitudes que façam com que os outros percam. Diego e Pedro aprenderam para toda a vida que, mais do que conselhos ou ensinamentos, o que vale mesmo é o exemplo praticado no dia a dia. Fim. E aí, meus amores, gostaram dessa historinha? Bem legal, não é? Nada melhor do que você ensinar alguém alguma coisa legal através do exemplo. É bem mais fácil de aprender. E é aquela coisa, não faça com o seu próximo o que você não quer que faça com você. Essa é uma lição que nós temos que aprender desde muito pequeno, certo?
Gostaram? Muito bem. Pois agora nós vamos aqui ao nosso gênero em foco. O gênero que nós vamos estudar hoje, que é notícia. E aí, meus amores? Sabem tudo sobre o gênero notícia? Sabe o que é, para que serve, qual a finalidade, quais são as suas características, qual é a estrutura desse gênero? Já sabe tudo, não é? Então vamos relembrar com a tia Franciane? Então vamos lá. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação. Como o nome já diz, não é? É um texto que está aí com a intenção de informar, certo? Ele vai informar sobre um determinado tema, que é, muitas das vezes, atual, real. Algo que aconteceu realmente, certo? De verdade. E quais são esses principais meios de comunicação que ele é veiculado? Pode ser em revistas e jornais, como também no meio televisivo, certo? Através dos jornais, não é? Que a gente acompanha pela TV. Também na rádio, onde nós vamos ter as notícias aí de forma oral. E também na internet e nas mídias sociais. A gente costuma acompanhar aí muitas notícias. Então, esses aqui são alguns dos exemplos onde a gente pode encontrar textos, certo? Com essa finalidade, certo? Da notícia, de informar. E aí, quais são as suas características desse gênero, meus amores? Vamos aí elencar essas características. Então, nós temos aqui a primeira. Como já falamos, é um texto de cunho informativo, ou seja, vai trazer uma informação sobre algum acontecimento. Temos também o quê? Que eles podem ser descritivos ou narrativos. Descritivos, porque ele vai relatar detalhadamente sobre um acontecimento. Narrativo, quando ele vai seguir uma sequência, não é? De fatos, narrando passo a passo de como aconteceu. Nas notícias, nós temos textos relativamente curtos, certo? Quando falamos aí de notícia escrita, não é, meus amores? Então, os textos vão ser curtos para não ficar aí prolongando muito um assunto. Então, eles tentam ser bem objetivos. E aqui, como é que é a linguagem nos textos do gênero notícia? Nós vamos ter uma linguagem que é formal, clara e objetiva. Por quê? Porque quanto mais simples for essa linguagem, vai conseguir chegar ao maior número de pessoas, certo? Que são os leitores. Então, ela tem que ser de forma clara, objetiva também, bem simples, para que todos consigam compreender de forma bem prática. E também a gente vai encontrar no gênero notícia os relatos com predominância aí em terceira pessoa. O que é isso, tia? Lembra que eu falei para vocês na nossa aula sobre pronomes, não é? Que a gente estava estudando os pronomes pessoais, que eu disse para vocês que o pronome ele é aquele de terceira pessoa? Então, no gênero notícia, nas notícias, nós vamos encontrar essa questão da impessoalidade, que a gente chama, certo? O que é isso? O autor, a pessoa que está escrevendo a notícia, ela não vai se colocar na história. Ela vai apenas observar aquilo que está acontecendo e vai relatar, certo? Então, é um relato predominantemente em terceira pessoa. Você não vai encontrar as pessoas eu, nós, dentro da notícia, não. Você vai encontrar terceira pessoa. Ele, porque eu estou falando de outra pessoa, certo? E aqui, quais são os temas que a gente pode encontrar? Vários, diversos temas, dos mais atuais, certo? E eles podem ser, trazer fatos reais, atuais e também do nosso cotidiano, certo? Então, vai falar aí da questão do nosso dia a dia. E a sua estrutura? O que a gente pode aí observar sobre a estrutura desse gênero notícia? Nós temos aqui, no início, nós vamos ter um título principal, também conhecido como manchete. Título principal ou manchete. O que é isso, meus amores? Você tem que fazer, vocês sabem, né? Que o título é o nome do texto, não é? O nome lá que está sendo dado ao texto. E ele tem que ser bem atrativo, tem que chamar bastante a atenção do leitor para que ele possa fazer essa leitura, certo? Temos também o subtítulo,
que vai complementar esse título. Temos também o lead ou lead, que aqui a tia colocou também, como você pode encontrar em alguns livros didáticos, que é escrita em inglês. Nós vamos já falar sobre isso. E também o corpo do texto. Então, qual é a estrutura do gênero notícia? Temos um título principal, manchete, subtítulo, lead e o corpo do texto, certo? Esse aqui é o que acontece geralmente na maioria das notícias, tá bom? Mas vai ter notícias aí que não vai ter, por exemplo, o subtítulo, mas também é uma notícia. Agora nós vamos aqui, ó, observar passo a passo, tá bom? Porque nada melhor do que a gente aprender uma estrutura vendo no próprio texto. Então, eu tenho aqui o título principal ou manchete. Qual é a sua função? Ela é o quê? É atrair o leitor, perdão. Então, é uma frase curta para atrair o leitor. Tem essa função aí de chamar a atenção do leitor para que ele possa fazer essa leitura, certo? Um exemplo, símbolo de Natal. Conheça as parentes das renas que vivem no Brasil. Isso aqui é o título de uma notícia. As letras elas têm que ser de tamanhos diferenciados, justamente para se tornarem mais atrativas, certo? Muitas das vezes vem em negrito, que é numa cor mais escura. Tudo isso para que o leitor fique assim bem curioso e leia a notícia. Depois nós vamos ter o quê? O subtítulo, que é um complemento do título. Ele está ali para complementar as informações que temos no título. Um exemplo. Lá nós temos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui o slide anterior para mostrar para vocês. Nós temos o título, símbolo de Natal. Conheça as parentes das renas que vivem no Brasil. Nesse slide aqui, nós já vamos ver o subtítulo, que complementa o título. Vamos ver se ele realmente complementa o título. País é casa para 8 espécies de cervídeos. Característica exclusiva das renas é a presença de chifres nos machos e nas fêmeas. E aí, meus amores, complementou a informação do título? Com certeza, não é? Então, este aqui é o subtítulo. Em seguida, nós vamos ter o lead, ou lead em inglês, que significa início, certo? Então, vai ser o primeiro parágrafo da notícia, certo? É como se fosse um resumo do que você vai encontrar dentro dessa notícia. E ele vai responder as seguintes perguntas. O que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Como e por quê? Porque logo quando a gente olha uma notícia, não é ver o título, o subtítulo, já vem logo na cabeça da gente a curiosidade. Por quê? Como isso aconteceu? Com quem? Quem são as pessoas envolvidas? Quando? Que dia? Não é? Onde foi isso? E por que isso aconteceu? Então, esse lead, que é o primeiro parágrafo, vai tentar responder para vocês a essas perguntas, tá bom? Um exemplo. Conhecidas por transportar o trenó do Papai Noel, as renas são famosas nas histórias de Natal. Mas, fora da ficção, a espécie também encanta os admiradores de natureza, assim como as parentes que vivem no Brasil. O mamífero pertence a uma subfamília dos cervídeos que inclui espécies típicas do nosso país. E aí, meus amores, perceberam aí a importância do lead, do primeiro parágrafo? Ele resumiu aí tudo que vem pela frente, não é? Na notícia, os próximos parágrafos. Falou aí um pouquinho, não é? Sobre o título, falou também um pouquinho sobre o subtítulo e o que a gente vai encontrar na notícia, deixando a gente ainda mais curioso para saber quem são esses parentes, não é? Então, vamos lá. E a terceira parte vai ser o corpo do texto, que nesta parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, ali no lead foi um resumão, não é? Bem assim, sucinto mesmo, para a pessoa logo já saber do que se trata. E no decorrer do corpo do texto, nós vamos ter a notícia bem detalhada do acontecimento dos fatos, tá bom? Então, vamos lá. De olho na notícia. Vamos ler agora na íntegra a notícia que eu mostrei para vocês aí como exemplos e perceber essas características, tá bom? Nós temos aqui, símbolo de Natal. Conheça as parentes das renas que vivem no Brasil. País é casa para 8 espécies de cervídeos.
característica exclusiva das renas é a presença de chifres nos machos e nas fêmeas. Por Giulia Bucheroni, 23/12/2020, 15 horas e 40 minutos, atualizada há uma semana. Olha aí o tanto de informação que nós já temos aqui. Já sabemos, não é? Que aqui em cima nós temos o título, logo abaixo do título, com letrinhas menores, o complemento desse título, não é? Que é o subtítulo. E temos mais uma informação, que também é muito importante, que é a pessoa que escreveu essa notícia. Quem foi? Giulia Bucheroni. E também a data e o horário que ela escreveu essa notícia. Nós temos aqui 23, não é? Do 12 de dezembro de 2020, ela escreveu às 15 horas e 40 minutos. E ela pode ir atualizando essa notícia, ó. Como a gente pode observar, há uma semana essa notícia foi atualizada. Então, nós já temos aqui o título, subtítulo e as informações da pessoa que escreveu a a notícia, como também a atualização aí, não é? Da data e horário. Continuando, agora nós vamos aqui ao lead. Conhecidas por transportar o trenó do Papai Noel, as renas são famosas nas histórias de Natal. Mas fora da ficção, a espécie também encanta os admiradores de natureza. Assim como as parentes que vivem no Brasil, o mamífero pertence a uma subfamília dos cervídeos, que inclui espécies típicas do nosso país. Outra coisinha que a gente consegue perceber nessa notícia é a presença de imagens. Algumas notícias vão te trazer imagens para facilitar a tua compreensão, tá bom? Outras não. Não é regra ter imagem, não. Umas vai ter, outras pode ser que não tenha. Continuando. Encontrada no hemisfério norte, a rena habita áreas de tundra e florestas boreais na Europa, Ásia, América do Norte e Groenlândia. Além da localização geográfica, a presença de chifres, tanto nas fêmeas quanto nos machos, é a principal característica que difere o animal dos cervídeos brasileiros, cujo chifre é típico somente nos machos. Então, nessa parte aí, que já é o corpo do texto, nós temos a localização, não é? Dos animais, das renas, e também uma característica que vai diferenciar elas, as renas, dos cervídeos brasileiros. Continuando, no Brasil, a família Cervidae é representada por 8 espécies. Tem o veado catingueiro, o veado roxo, veado mateiro pequeno, veado mão curta, cervo do Pantanal, veado campeiro e veado galheiro. Agora dá para descobrir quem são, não é? Os parentes das renas. Quem são? Os veados, não é? Também conhecido como cervos. Muito bem. Para finalizar, herbívoros. Os cervos brasileiros costumam se alimentar de plantas com menos celulose e melhores índices nutritivos, justamente para acelerar o processo digestivo. O curioso é que essas plantas costumam ter substâncias tóxicas para afastar outras plantas competidoras. Por isso, o fígado dessas espécies é um pouco mais desenvolvido e resistente. Nessa parte aí, finalzinho da nossa notícia, nós temos aí a questão da alimentação, não é? Eles são animais herbívoros. O que é mesmo ser um animal herbívoro? O texto também me deu essas informações. Logo em seguida, ele fala que ela se alimenta de plantas, não é? De ervas. Então, herbívoros nada mais é do que aqueles animais que se alimentam de plantas. Logo abaixo nós temos a fonte. Outra coisa muito importante nas notícias são as fontes onde a gente pode encontrar essas notícias. Por quê que é tão importante saber da fonte? Porque tem algumas notícias, como a gente sabe por aí, não é? Muito conhecido um termo atual chamado fake news, que são as mentiras, não é? As notícias falsas. Por isso que é importante checar a fonte, se é uma fonte confiável, certo? E ler várias notícias de um determinado tema. Por quê? Porque assim você vai checando as informações e também vai formando a sua opinião, tá bom? Então, qual foi a fonte aqui de pesquisa? Foi o G1globo.com. Isso mesmo.
Interessante, não é, meus amores, essa notícia? Agora eu convido vocês a compreender o texto, localizando informações explícitas nele, tá bom? Então, chegou o momento da nossa atividade. Trouxe aqui, ó, uma parte da nossa notícia. Já sabemos que aqui é o título, subtítulo, o autor e também aqui embaixo nós vamos ter o lead, não é? Então, vamos ler novamente. Símbolo de Natal. Conheça as parentes das renas que vivem no Brasil. País é casa para 8 espécies de cervídeos. Característica exclusiva das renas é a presença de chifres nos machos e nas fêmeas. Por Júlia Bucheroni. Vamos lá. Conhecidas por transportar o trenó do Papai Noel, as renas são famosas nas histórias de Natal. Mas fora da ficção, a espécie também encanta os admiradores de natureza, assim como as parentes que vivem no Brasil. O mamífero pertence a uma subfamília dos cervídeos que inclui espécies típicas do nosso país. E aí, meus amores, eu pergunto a vocês, a que gênero pertence o texto que acabamos de ler? Qual o gênero? Fácil demais, não é? Sabemos que trata-se do gênero notícia. Isso mesmo, está informando, não é? Continuando. Aqui temos também aqui o título, subtítulo e o lead. O que a gente pode perguntar? Por quem foi escrito este texto, esta notícia? Bem aqui nós temos essa informação, não é? Foi escrito por Júlia Bucheroni. Logo abaixo do subtítulo, nós temos aí o nome da autora. E aí, e qual o assunto do texto? Já conseguiu identificar o assunto? O assunto a gente conseguiu identificar bem facilmente, não é? Ao ler o título. No título ou então no subtítulo das notícias, nós vamos conseguir identificar qual é o assunto, do que se trata a notícia lida. Neste caso, está se tratando aí das espécies de animais que são parentes de quem? Das renas. No caso aí, os veados e os cervos, não é? Aqui nós temos já o corpo do texto, não é? Onde a gente lê o texto que vai falar sobre a localização. Vamos ler novamente. Encontrada no hemisfério norte, a rena habita áreas de tundra e florestas boreais na Europa, Ásia, América do Norte e Groenlândia, além da localização geográfica. A presença de chifres, tanto nas fêmeas como nos machos, é a principal característica que difere um animal dos cervídeos brasileiros, cujo chifre é típico somente nos machos. E eu pergunto para vocês, onde as renas são encontradas? Bem no início do parágrafo nós temos essa informação, não é? Elas são encontradas aonde? No hemisfério norte, em áreas de tundras e florestas boreais na Europa, Ásia, América do Norte e Groenlândia. É lá que as renas são encontradas. Ainda sobre a localização, eu pergunto para vocês, onde são encontradas as parentes das renas? Aonde? Aqui no Brasil, não é? Acabamos de falar sobre isso, que são os veados e os cervos, que são os parentes aí próximos das renas. E aí, qual a principal característica que diferencia a rena do trenó das renas cervos brasileiros? Lá no início a gente conseguiu essa informação. Onde foi? Que a principal característica é a presença do quê? Nas renas de trenó de chifres, tanto nas fêmeas quanto nos machos. Já que nas nossas, não é? Nas brasileiras, a gente consegue perceber a presença apenas nos machos e não nas fêmeas. Então, essa é uma diferença entre as duas. Aí temos aqui a outra parte do corpo do texto. No Brasil, a família Cervidae é representada por 8 espécies, que é o veado catingueiro, o veado roxo, o veado mateiro pequeno, veado mão curta, cervo do Pantanal, veado campeiro e veado galheiro. E aí, quantas espécies de parentes das renas existem no Brasil? Quantas? Está aí, ó, bem nas linhas do nosso texto. São 8 espécies, não é? E ele vai dizendo
qual é cada espécie. E como as renas brasileiras são conhecidas? Como a gente pode perceber, como cervos ou veados. A gente consegue observar isso, meus amores, no nome delas, ó. Ou é iniciado com o nome veado, ou iniciado com cervo, certo? Então, elas são conhecidas tanto como cervos, ou então veados, certo? E nessa parte aqui, ó, que finaliza o texto. Herbívoros, os cervos brasileiros costumam se alimentar de plantas com menos celulose e melhores índices nutritivos, justamente para acelerar o processo digestivo. E o que significa o termo herbívoros? O que, meus amores? Significa que o animal se alimenta de ervas ou vegetais. E quais as pistas o texto nos dá para chegarmos a esta conclusão? De que trata-se de animais herbívoros. Como é que a gente está falando sobre informações explícitas que estão aí claramente no texto, a gente consegue perceber a informação do que é um ser herbívoro logo à frente, ó. Herbívoro, os cervos brasileiros costumam se alimentar de plantas com menos celulose. Então, herbívoros, animais que se alimentam de plantas. Então, essa foi a pista que o autor nos deu para a gente saber o que são herbívoros, certo? E assim, terminamos a nossa primeira aula. Já já vamos estar juntos novamente com a nossa segunda aulinha, também sobre o gênero notícia. Dessa vez nós vamos abordar outra notícia e conhecer aí outros elementos, tá bom? Beijinhos, não sai daí! Turminha, vamos à nossa segunda aulinha de hoje sobre o gênero notícia. Hoje, sexta-feira, não é? 22 de janeiro de 2021, professora Franciane Santos. Vamos aí com o tema dessa aula, compreensão e interpretação de notícia. Vamos lá, a nossa habilidade é F15LP04. Nós vamos inferir informações a partir do texto, fazendo uma inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, uma inferência global. E o que é inferir, meus amores? É o quê? É deduzir pelo raciocínio, ou seja, o texto ele vai te dar dicas e através de seu conhecimento aí prévio, não é? Conhecimento do mundo, que é a sua inferência global, você vai conseguir tirar informações desse texto, tá bom? Não é como na nossa aula passada que nós conseguimos localizar informações que estavam bem claras no texto. Desta vez nós vamos ter que fazer o quê? Raciocinar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais, colocar o nosso conhecimento prévio em cima disso para conseguir fazer essas inferências, tá bom? Então vamos lá. Para iniciar, vamos começar com o momento que eu gosto de chamar de roda de notícias. Extra, não é? Porque notícias nós costumamos encontrar aí em jornais e em revista, não é? Trouxe aí essa imagem bem característica desse gênero, os jornais, onde lá você encontra uma infinidade de notícias dos mais variados temas. E eu trouxe para vocês o de olho na imagem. Vou mostrar para vocês algumas imagens que são do gênero notícia, ou seja, estavam lá em algumas notícias que a tia Franciane, ao pesquisar para trazer para vocês, achou interessante, para a gente conversar sobre elas, tá bom? A primeira imagem é esta. Percebam que é o quê? Um desenho animado, não é? E o que mais? O que a gente pode pensar? Será do que vai tratar essa notícia, meus amores? Só observando essa imagem, já sabemos que tem alguma coisa a ver com desenho animado. Mas que notícia será que vai ter? Pense aí um pouquinho. Enquanto isso, eu mostro para vocês a segunda imagem. Vocês sabem me dizer o que é isso? São jogadores, não é? Que estão aí comemorando um título. Será que tem algo mais além do que essa comemoração desse título? E aí? Qual vai ser a notícia da vez? A terceira imagem também é de um desenho animado. Observe que tem o quê?
tem um monstro e ele está aí olhando um pezinho. Será como é que vai ser essa notícia? Como vai ser o título dessa notícia, meus amores? Será que vai ser também algo assim relacionado a filme, desenho animado? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês algumas manchetes. Nós vamos ler manchetes. Lembra o que é manchetes? São os títulos, não é? Das notícias, que devem ser bem atrativos para chamar a atenção do leitor para que ele possa ler a notícia. O primeiro é: com goleada, França vence a Copa do Mundo da Rússia. Essa é o primeiro e o quê? A manchete da notícia. E a segunda é: primeiro desenho animado feito em Libras é lançado. Outra, não é? Outro título bem interessante. Desenho em Libras. Vocês já viram algum desenho passando na televisão? Onde as crianças, os personagens começam a falar através de suas mãos, não é? Que é a Libras, para crianças que têm dificuldade auditiva, não é? Problemas de audição. E o filme Pé Pequeno estreia nos cinemas. São títulos bem interessantes, não é? Vamos ler novamente. Com goleada, França vence a Copa do Mundo da Rússia. Vai falar o quê? Sobre esporte, não é? Futebol. E a segunda notícia: primeiro desenho animado feito em Libras é lançado. Está falando aí sobre a questão do gênero da notícia, mas na televisão, não é? Através do desenho animado. E aqui embaixo também vai falar sobre essa questão de mídia, não é? O filme Pé Pequeno estreia nos cinemas. E aí, que tal relacionar as imagens vistas anteriormente, no slide passado, com as manchetes que acabamos de ler? Cada manchete dessa aqui é de uma imagem que eu mostrei para vocês. Vamos ver se você consegue relacionar, dizer qual manchete é de qual imagem? Então, vamos lá. A primeira imagem. Qual vai ser a sua manchete? Pensa um pouquinho aí, dessas três que eu lhe mostrei anteriormente. Qual vai ser? Acertou quem disse que é o primeiro desenho animado feito em Libras é lançado. Muito bem, uma informação muito boa, não é? E aí, a segunda imagem é esta. Qual será a sua manchete? Acertou quem disse aí de casa que o filme Pé Pequeno estreia nos cinemas. A gente pode observar, não é? Que a imagem ilustra bem isso. Um pezinho pequeno, um monstro bem grandão, não é? E a terceira, temos lá o futebol, não é? Os jogadores que estão aí comemorando o título. Então, nós temos aí o título dessa manchete. Com goleada, França vence a Copa do Mundo da Rússia. Olha aí, meus amores, como às vezes as imagens, não é? São importantes nas notícias. Porque elas acabam chamando também mais a atenção do leitor, não é? Além de ajudar, complementando as informações que nós vamos encontrar nos textos, certo? E assim, meus amores, eu pergunto a vocês, qual título de notícia chamou mais a sua atenção? Eu, professora Franciane, eu adorei esse da questão da Libras, não é? Do desenho animado em Libras. Eu até já assisti quando ele foi lançado, foi noticiado em diversos jornais, certo? Nas mídias sociais também, porque foi algo inovador. Porque não tinha nenhum desenho onde as crianças começavam, as personagens, que nesse desenho são crianças, começavam a falar pelas mãos. Quando eu vi isso, fiquei encantada, achei muito maravilhoso. E você, qual que você achou mais interessante? E também eu pergunto para vocês, qual é a função das notícias em nosso dia a dia? Elas têm uma função, não é? Elas são importantes, como eu havia falado para vocês na aula anterior. As notícias, elas são de extrema importância. Não importa qual seja o tema dessa notícia, ela vai ter uma relevância e pode se influenciar em nossas vidas, certo? Então, qual é a função das notícias em nosso dia a dia? As notícias são um meio de nos manter informados sobre os acontecimentos locais e globais, certo? Por isso que é importante você assistir um jornal, você ler um jornal, observar aí também nos meios das mídias sociais, certo? As notícias, porque elas vão te ajudar,
vai fazer com que você consiga formar uma opinião sobre determinado tema, certo? Então, é muito importante a gente estar aí antenados nas notícias, tá bom? Tanto locais como globais. E aí, meus amores, temos aqui notícia. O que é mesmo a notícia? É um tipo textual que faz parte do nosso dia a dia. Todos os dias aparecem notícias novas, certo? Seja em redes sociais, na mídia televisiva ou mesmo no rádio, certo? De forma oral, onde a gente vai só escutar. Não importa o lugar. As notícias se fazem presentes e são muitíssimo importantes para a nossa boa informação. Porque é muito bom, meus amores, a gente tem que se manter sempre bem informados, certo? Então, um conselho, leia uma notícia. Ai, tia, mas eu acho o jornal tão chato, mas é sempre bom saber o que está acontecendo ao nosso redor, não é? E no gênero notícia nós vamos conseguir essas informações. E o que é uma notícia? A notícia é um tipo textual que possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto. Esse tipo textual vai tratar dos mais diversos conteúdos, como política, acontecimentos pelo mundo, questões relacionadas à saúde e muitos outros, como violência, certo? Lazer, esporte, pode ter diversos temas, certo? Sempre com essa intenção de informar o leitor. E aí, quais são as principais características do gênero notícia? Nós temos que ele é um texto de cunho informativo, trazendo aí informações para nós. São textos descritivos e ou narrativos, vão descrever fatos, não é? Narrá-los, relatá-los passo a passo. Podem ser textos relativamente curtos, principalmente quando trata-se de textos da internet, notícias da internet. Porque quando o texto é muito extenso, acaba tirando o foco do leitor. Então, eles tentam ser o mais objetivos possíveis. Então, os textos são relativamente curtos. Tem a linguagem formal, clara e objetiva, que é para que todos que tenham acesso consigam compreender de forma bem prática as informações de forma simples, tá bom? Por isso que tem que ser uma linguagem formal, não vai ter gírias, não vai ter dialetos, vai ter, assim, algo mesmo que seja formal, que todos tenham acesso, certo? Clara e objetiva, certo? Sem rodeios. E também outra característica são textos com títulos, que vai ter, neste caso aqui, ó, podem ter dois, como eu havia falado para vocês. Vai ter um título principal, com letras aí bem atrativas. Muitas das vezes essas letras são garrafais, ou seja, tamanho maior, certo? O título tem que ser, além dessas letras chamativas, tem que ter também a questão de ser um título com algo assim bem que chame a atenção do leitor. Então, tem que ser bem escrito, bem criativo. E também o título auxiliar, o nome já diz, não é? Auxilia a informação do título, que é o principal. Textos em terceira pessoa, ou seja, impessoais. Nesse texto aqui, meus amores, imagina que a professora Franciane está fazendo aí uma notícia. Estou aí escrevendo uma notícia de algo que aconteceu, então fiz lá a notícia. De repente, eu vou colocar lá a minha opinião. Estarei fazendo correto? Não. Textos de notícias, a gente não pode colocar a nossa opinião, certo? E eles são escritos em terceira pessoa, como eu havia falado para vocês. Eles são impessoais. O autor, ele vai observar os fatos, certo? A partir da sua observação, ele vai descrever esses fatos na notícia, tá bom? Ele não pode se colocar e nem dar a sua opinião. E outra característica é que vai ter fatos reais, vai relatar aí fatos reais, atuais, tá bom? Por isso que as notícias, todos os dias nós temos mais notícias novas, porque novas coisas estão acontecendo, não é? Novas experiências e também fatos do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Por isso que tem jornal na TV todos os dias, não é? Por conta disso, porque são fatos reais que acontecem, não é? A todo momento, atuais e cotidianos. Então, quais são as principais características? Texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos,
textos relativamente curtos, principalmente quando se trata o quê? Da internet, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos, principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, sendo assim textos impessoais e trazendo aí fatos reais, atuais e do nosso cotidiano. Muito bem. E aí, meus amores, a estrutura. Temos aqui um GIF que a tia trouxe para vocês para a gente pensar um pouquinho nessa estrutura, tá bom? Então, como havia falado, tem o título principal, que tem que ser bem atrativo, que é o nome da notícia. Tem também o título auxiliar, que vai complementar essa informação que vem no título. Temos o lead, não é? Que é um pequeno resumo, bem no início, o primeiro parágrafo, trazendo aí para o leitor que ele consiga aí responder algumas perguntinhas. O quê? Como? Quando? Certo? Então, vai trazer tudo aqui no lead. E o corpo do texto, que já vai ser a notícia detalhada, certo? O detalhamento da notícia, contando passo a passo de como aconteceu aquele fato que está sendo noticiado. E algumas vão trazer o quê? Imagens, certo? Além também da fonte, do autor, certo? Da data de publicação, que são elementos também que fazem parte da estrutura e são de extrema importância para a gente conferir se a notícia é verdadeira ou não, certo? Pois bem, meus amores, já conversamos aí, não é? Já sabemos tudo sobre o gênero notícia, então vamos à hora da nossa atividade. Vamos pôr em prática, porque nada melhor do que a gente aprender e pôr em prática. Assim a gente aprende muito mais, certo? E eu trouxe aqui mais uma notícia para vocês, uma notícia bem legal. E o título dela é: Crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Esse aqui é o título. E o subtítulo, o que é que traz? Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. E aí, meus amores, com o título e subtítulo, nós já conseguimos definir qual vai ser o assunto dessa notícia, não é? E aí, qual é o assunto dessa notícia? Acertou aí quem disse aí de casa, que são os cães-guias, não é? Que foram doados para crianças que têm problemas aí de surdez. Interessante, não é? Porque geralmente cães-guias são doados, são mais para crianças que têm problema de visão, não é? E neste caso aqui está sendo dado para crianças que têm problemas de surdez, ou seja, de audição. Vamos descobrir por quê? Olha aí, como o título e o subtítulo despertou a tua curiosidade para saber por que está sendo assim. Por quê? Porque geralmente, né, a gente sabe, cães-guias para crianças que têm, pessoas que têm problemas visuais. Agora, crianças surdas, por que elas vão receber esses cães-guias? A notícia ela vai tentar te responder essa pergunta. Então, vamos lá. Temos aqui o título e o subtítulo. Agora nós vamos para o lead. Vamos ler. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chang, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. Olha aí como resumiu bem a notícia, não é? Falou o nome da empresa, não é a instituição que está fazendo essa doação, a quantidade, para quem também, não é? Falou também, citou o nome de uma criança que recebeu esse animal e o seu problema, não é? Que ela tem dificuldade de audição. Então, ficou bem claro aí algumas informações que nós vamos ter no decorrer da notícia. Continuando. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Olha aí a finalidade das crianças receber o cão-guia, não é? A gente pode perceber, não é? Que os cães são labradores, não é? E ele tem essa finalidade o quê? De ajudar a criança com certos comandos que a gente consegue através da voz, não é? As pessoas falam, a gente escuta. Como elas têm dificuldade na audição, problemas na audição, o que é que acontece? O cãozinho vai lá, toca na criança, o alerta, que está na hora de acordar para ir para a escola, por exemplo. Quando a mãe está chamando,
cãozinho também, ele é treinado para isso. Bem legal, não é? Bem interessante. E também situações de perigo. A criança pode estar em perigo e não perceber, não é? Porque, infelizmente, ela não escuta. O cachorrinho, ele vai ajudar nesse momento. Então, olha aí o tamanho da importância dessa notícia, não é? Continuando, no corpo da notícia. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolver um ótimo relacionamento com o cão. E a gente pode perceber aí, ó, a imagem do James com o seu cachorrinho, o Kurt. Vocês podem perceber também aí que a imagem, não, a gente percebe essa questão da afinidade entre os dois, não é? Estão aí bem unidos, são bem amigos. Então, essa foi uma excelente ideia para James, certo? E aqui nós temos, ó, a notícia na íntegra. Ela está desse jeito aqui, disponível na internet, tá bom? Lá no site da BBC, certo? Cães Guias Surdos. Trouxe aqui para vocês verem como é que ela está lá na internet. Vamos ler novamente, agora por inteiro, sem cortes. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chang, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão, como a gente pode perceber na imagem. Fonte está disponível em www.bbc.com/cães-guias surdos. O acesso dia 13 de janeiro de 2021. Foi o momento aí que tivemos acesso a esta notícia, certo? Pode ser que ela esteja já atualizada. Foi ontem, mas vai que o autor já fez a sua atualização, né? Colocou novas informações. Aqui não tem, por isso que é importante você colocar sempre a data, tá bom? Então, e aí, meus amores? Nessa notícia nós conseguimos aí perceber todos os seus elementos, não é? E as suas características também. Temos um texto curto, como é a linguagem? Bem clara, não é? Bem objetiva, bem formal, não é? Temos aí o título chamando a atenção, temos o subtítulo complementando a informação que nós tínhamos no título, não é? Temos o lead, que é o primeiro parágrafo aí, resumindo as informações que nós vamos ter, que é o quê? Que uma empresa está doando cães, não é? E uma dessas crianças recebeu o cão, que é o que está mostrando aí na imagem, e ela tem o quê? Dificuldade de audição. Então, todas as crianças que têm dificuldade de audição vão ser aí contempladas com cães guias. E diz também que é um projeto piloto. Ou seja, o que é um projeto piloto? Observe que agora a gente temos que fazer uma inferência para saber o que se trata desse projeto, que é um projeto piloto. Projeto piloto, meus amores, é um projeto que, por exemplo, que está iniciando, ou seja, é como se ele fosse um exemplo para saber se vai dar certo ou não. Então, esse projeto piloto, pela cara, a gente já consegue perceber que ele vai ter um grande sucesso, não é? A comunidade surda vai adorar saber desse projeto, não é? Tomara que ele se estenda aos outros países, aqui ao Brasil também, que é onde nós temos também crianças com dificuldades de audição, não é? Então, vamos agora fazer algumas perguntinhas e vocês vão aí de casa responder, tá bom? Que gênero textual é esse? Qual é? Bem fácil. É uma notícia, não é? Temos aí todos os elementos, imagens, texto, título, subtítulo, tudo aí bem explicadinho. É uma notícia que foi retirada aí da internet, certo? Das mídias sociais da internet. Como ele está organizado, como a gente pode perceber a organização desse texto?
Ele é um texto aí que está organizado em prosa, como é que é? Está organizado em estrofe, em versos? Acertou quem disse que ele está organizado em parágrafos. Observe, ó, que o corpo do texto está todo organizado em parágrafos. Lembra o que é o parágrafo? É aquele espaçamento que damos da margem inicial para iniciar o texto e começamos com letra maiúscula, certo? Mostrando que é um parágrafo. Temos aí quantos parágrafos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 parágrafos. E onde ele foi publicado? Onde? Na internet, não é? Mais precisamente no site BBC. E aí, qual é o assunto do texto? Já falamos sobre isso. Qual é o assunto? Onde é que eu vou conseguir localizar o assunto do texto? No título ou no subtítulo. E é o quê? Sobre a ajuda que crianças surdas recebem de cães-guias na Grã-Bretanha. Observe que está bem no título. Nas notícias, o assunto principal, a temática, você vai encontrar no título. Por que essa notícia é de interesse público, meus amores? Porque as notícias também têm tem que ter essa questão desse objetivo. Elas têm que trazer essa vontade do leitor de entrar em contato com essa leitura. Então, ela tem que ser de interesse público. Neste caso aí, essa notícia é de interesse público? É sim, não é, meus amores? E aí, por que essa notícia é de interesse público? Porque pessoas com problemas de audição podem conhecer o projeto e serem beneficiadas, não é? Então, se uma pessoa lê essa notícia, mas ela não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema de surdez, o que pode acontecer? Ela pode conhecer outras pessoas que têm esse problema, não é? E assim vai repassar essa notícia, vai contar para ela e assim ela pode ser uma das beneficiadas. Pode ficar aí bem feliz, não é? Entusiasmada com essa notícia. E aí, qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? Como eu havia falado para vocês, não é de regra que toda notícia tem que ter uma foto e uma legenda, não, certo? Mas a maioria das notícias de hoje em dia tem sim uma imagem complementando essa informação que nós vamos ter dentro do texto, não é? E qual é a função da foto e da legenda? Eu trouxe aqui algumas alternativas para você me dizer qual é a correta. A primeira é mostrar como o cão-guia e o menino James Chang se relacionam bem. É ou não é? Eu acho que sim, não é? Mas eu convido vocês a lerem as outras alternativas. Explicar o que é um cão-guia. Essa imagem aí está te ajudando a explicar o que é um cão-guia? Não, não é? Vamos ver a próxima. Mostrar como o cão-guia deve ser ensinado. Está mostrando isso? Pela leitura da notícia, nós conseguimos perceber essa informação? Não. Explicar como o menino ouve o cão-guia? Não. Então, qual a resposta correta? Mostrar como o cão-guia e o menino James Chang se relacionam bem. Está aqui o X, que era para estar aqui, tá bom? Mas um erro de formatação e ficou um pouquinho aqui abaixo. Mas não tem problema. Já sabe que a resposta correta é a primeira alternativa. 7. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, ou seja, um desenho, o efeito causado sobre o leitor dessa notícia seria o mesmo? Se tivesse uma imagem, meus amores, uma imagem de um desenho, certo? Uma ilustração, teria o mesmo efeito que a foto do menino James com seu cãozinho Kurt? Ou não? Não, pois uma ilustração não mostra a realidade. Prof, mas lá no início a gente viu que é o desenho em libras, mas lá a notícia que nós estávamos falando era sobre o desenho em libras, não é? A criação de um desenho em libras. Então, trouxe para nós a foto do desenho em libras. Por isso que nas notícias é muito importante ter o quê? A imagem que esteja relacionada com aquela notícia. Não pode ser qualquer imagem, certo? Tem que ser uma imagem que esteja condizente com a notícia. Nesse caso, nós temos o menino James e o seu cachorro, certo? Então, não pode ser uma ilustração, pois ela não vai trazer, não vai nos mostrar a realidade. E nas notícias nós trabalhamos com fatos reais.
coisas que realmente aconteceram. Não podemos sair inventando as coisas, certo? E aí, agora eu tenho aqui para vocês o subtítulo, não é? Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guias para crianças com problemas de audição. E aí, qual o significado da palavra piloto no subtítulo da notícia? Qual é, meus amores? É aquilo que serve de modelo, como experiência, não é? Então, é aí, vai ser o primeiro, não é? É o primeiro projeto. Será que vai dar certo? Tenho certeza que vai, não é? Então, é o projeto piloto, servindo aí de modelo para os demais. Então, meus amores, desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima aula. Nos encontramos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Beijinhos. Tchau, tchau.